Meus queridos irmãos, muito bom dia e o nosso muito bem-vindo ao nosso culto nesse domingo de manhã, dia de reunião do povo de Deus, de celebrar o nome do nosso Pai Celestial, de proclamar coletivamente o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso muito bem-vindo. É com muita alegria que nós nos encontramos, mesmo à distância, mas estamos juntos, estamos firmes em um mesmo propósito de proclamar a mensagem do Evangelho, promover edificação do corpo de Cristo Jesus. Então, bem-vindo você, membro da nossa igreja, e outros de outras igrejas, amigos, familiares que acompanham o trabalho da nossa igreja. Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Queremos iniciar o nosso culto orando ao Senhor, agradecendo esta oportunidade que nos é dada. Oremos juntos. Ó Deus, nosso querido Pai, nós louvamos o Teu nome, agradecidos por tantas bênçãos que graciosamente o Senhor nos dá, por este domingo, por esta manhã, em que o Teu povo, mesmo em casa, mas separa este momento para bendizer o Teu nome, para receber a palavra do Senhor e também para interceder uns pelos outros. E assim, Pai, nós nos ajudamos mutuamente pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus, pela bênção da oração, esse recurso que o Senhor tem colocado à disposição do povo do Senhor. Bendito seja o Teu nome, ó Deus, e rogamos a Tua bênção e a Tua direção em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração, para que tudo quanto há de ser dito, cantado aqui, Senhor, seja para a Tua glória e promova a edificação do Teu povo. Abençoa-nos nesta manhã, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos adorar ao nosso Deus e desta vez adorar cantando um dos nossos hinos do cantor cristão. Nós vamos cantar com entusiasmo e com alegria que o Evangelho de Cristo coloca em nossos corações. Cantemos alegremente. Vinde crentes, entoai louvores a Jesus, que para nossa salvação foi morto numa cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre canto
Senhor Jesus que me salvou. Há duas coisas que Deus tem dado a essa igreja em se tratando de oração. Deus tem respondido às nossas orações com bênçãos extraordinárias, trazendo saúde, recuperando pessoas, protegendo tantas outras pessoas. Nós temos em nossa igreja vários irmãos que estão aí no que se chama linha de frente, né? Com a sua vida, colocando a sua vida em risco no atendimento a pessoas. São enfermeiros, são atendentes sociais, e temos pessoas que trabalham com segurança. Então temos várias pessoas da nossa igreja, mas temos também familiares nossos que são enfermeiros, que também fazem serviço social, são atendentes, e Deus tem respondido às nossas orações. Muitos desses irmãos estão trabalhando arduamente e, graças a Deus, vivendo com muita saúde. Alguns já se submeteram a testes e, graças a Deus, estão livres. Até aqui nos ajudou o Senhor. E uma outra coisa que Deus tem feito é trazido um desafio muito grande de oração. Isso é bom para a igreja. Eu acredito que a igreja tem orado nesse período mais intensamente do que em qualquer outro período, talvez. Pelo menos nós temos experimentado isso em nossas casas, em minha casa. Então Deus tem dado essas duas oportunidades, dois grandes recursos, e são duas bênçãos muito grandes, né? O livramento que Ele tem dado a muitos e o dever, o desafio da intercessão que diariamente e várias vezes por dia nós fazemos pelos nossos irmãos. Então, nesse momento, nós vamos orar ao Senhor em nosso coração e em nossa mente, como parte desta oração, a lembrança dos nossos queridos irmãos, aqueles que estão enfermos, que estão em tratamentos, aqueles que estão em casa já há algum tempo, por idade e qualquer outra razão, não acompanha bem o trabalho em nossa igreja. Essas pessoas são alvos permanentes de nossas orações. Orar por todos aqueles que estão envolvidos mais diretamente, mais próximos do risco dessa pandemia. Então, a nossa oração nesse instante, pedindo que Deus tenha misericórdia, orar também por nosso país, que vive um período de bastante turbulência, não só na área da saúde, mas também uma turbulência política. Orar para que Deus, em sua infinita graça, misericórdia, mas justiça também, Deus possa repreender com dureza aqueles que trabalham contra o povo, aqueles que trabalham pensando em si mesmos. Queridos irmãos, vamos orar ao Senhor nesse instante. Deus bendito, nosso eterno Pai, nesse momento a Tua igreja reunida para interceder, para agradecer também, e muitos são os motivos que temos para dizer obrigado, Senhor, por tantas bênçãos, obrigado pela saúde, obrigado pela recuperação, obrigado pelo tratamento dado aos Teus filhos, por aqueles que já se recuperaram, não somente do coronavírus, mas também de outras enfermidades. Nós Te louvamos porque o Teu poder se estende sobre todo o Teu povo, tirando do leito de dor, como diz o Salmo. Nós Te louvamos, ó Deus, porque a Tua mão tem alcançado com poder e graça aqueles enfermos, vítimas dessa pandemia ou de outras doenças. Bendito seja o Teu santo nome, ó Deus. Bendito sejas também, porque o Senhor tem dado proteção a tantos que trabalham na linha de frente de atendimentos nesse período de tanto risco para o contágio, e o Senhor tem abençoado e tem protegido tantos nossos irmãos, muitos que nós conhecemos e falamos com eles e ouvimos as suas palavras, as suas informações quase todos os dias. Ó Deus bendito, pedimos, em nome de Jesus, que a Tua graça continue sobre todos, o Teu poder restaurador, protetor também, Senhor, continue sobre os Teus filhos.
Nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és o nosso Deus e o único Deus acima de tudo e de todas as coisas. Bendito seja o Teu santo nome. Oramos, Pai, pedindo que o Senhor também abençoe o nosso país nesse período tão difícil. Abençoa a nossa pátria, abençoa os nossos governantes, abençoa aqueles, ó Deus, que foram eleitos para promover o bem-estar, a paz social. E, entretanto, muitos, Senhor, andam promovendo a turbulência política, o descontrole, as ameaças. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor, que é o justo juiz e é o todo-poderoso, o Senhor repreenda, o Senhor feche a boca desses homens que promovem palavras de inquietação na nossa sociedade. Abençoa, Pai, o nosso país. Tem misericórdia do povo, especialmente os mais pobres e humildes que estão sofrendo. Pedimos que o Senhor repreenda aqueles que têm o poder nas mãos para fazer decretos e para usar todos os recursos de comunicação, ó Deus bendito, levando as pessoas umas contra as outras em nosso país. Nós pedimos que o Senhor, justo juiz, todo-poderoso, repreenda os maus que estão no nosso governo e em todos os poderes. Pedimos que o Senhor dê paz ao nosso país, para que o Evangelho de Cristo Jesus continue sendo proclamado sem impedimento algum, que a Tua igreja, Senhor, o Teu povo se reúna para Te adorar, sem nenhuma inquietação, Pai querido. Abençoa o nosso país e o nosso povo. Oramos pedindo que a Tua paz esteja no coração dos Teus filhos, daqueles que estão em Cristo Jesus, mas que alcance também aqueles que ainda estão debaixo da maldição do pecado, para que venham, conheçam a Cristo e experimentem também a doce paz que somente o Senhor pode trazer. Oramos pedindo que o Senhor nos fale pela pregação da Tua palavra nesta manhã, Senhor. Já os nossos corações estão prontos, desejosos de receber a Tua palavra. Fala-nos, ó Deus, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nesta manhã nós temos o pastor Márcio Silva, um dos pastores de nossa igreja, coordenador do Ministério de Jovens e Adolescentes de nossa igreja, e é com muita alegria nesta manhã que nós vamos ouvir a palavra do Senhor através do seu servo. Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Deus sejam com todos. Nesta manhã, quero convidá-los a abrir as suas Bíblias para fazermos uma reflexão na primeira epístola de João, capítulo 1, nos versos 5 ao verso 10. Primeira epístola de João, capítulo 1, verso 5 ao verso 10. Leiamos. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém. Para que possamos entender bem a primeira epístola de João, é necessário que nós mantenhamos também nossos olhos fitos no Evangelho que leva o seu nome. Somente com os nossos olhos fitos também no Evangelho é que podemos ter uma observação melhor
a respeito da epístola. E quando vamos ler o Evangelho de João, nós percebemos que no Evangelho Deus tinha um propósito muito específico. Qual seria o propósito específico do Evangelho de João? Apresentar Jesus Cristo como Deus para a salvação dos perdidos. Este era o propósito específico de João em seu Evangelho. Ele ali queria anunciar, apresentar a Jesus Cristo como sendo Deus para a salvação da humanidade. E podemos perceber isso quando vamos ler, por exemplo, o capítulo 20, do verso 31 do Evangelho de João, que diz assim: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, nós percebemos, nesta leitura, que o propósito do Evangelho de João é realmente mostrar que Jesus é Deus para a salvação dos perdidos. E, para isso, João vai narrar no seu Evangelho, por exemplo, 7 milagres de Jesus. João vai narrar esses 7 sinais de Deus, milagres que somente Deus poderia operar, poderia realizar. Que milagres foram estes narrados no Evangelho? João vai narrar que Jesus transformou a água em vinho, no primeiro momento. Logo, ele vai falar também sobre a cura do filho de um oficial. Também, João vai narrar que Jesus curou um paralítico. Fez também a multiplicação de pães e peixes. Mostrou também que Jesus caminhou sobre as águas. Também disse João, no seu Evangelho, sobre a cura de um cego de nascença. E por último, João narra a ressurreição de Lázaro. Então, João, ele narra no seu Evangelho todos esses sinais, estes milagres de Deus, para apresentar Jesus como sendo Deus. E não somente isso, mas também, além desses milagres e desses sinais, João também vai apresentar 7 expressões nas quais Jesus se declara eu sou, o eu sou. Fazendo um link direto ali com Êxodo, capítulo 3, quando Deus se apresenta a Moisés, se apresentando também como o eu sou. Então João, no seu Evangelho, ele vai narrar que Jesus também, além desses sinais, ele vai fazer também, apresentar agora também afirmações nas quais Jesus se identifica como o eu sou. E essas foram, Jesus dizendo, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. E por último, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por último não, porque tem mais um. Jesus também vai falar que ele é a videira verdadeira. Fechando ali também as narrações de João no Evangelho, apresentando as expressões de Jesus como sendo o eu sou. Então, com esses 7 milagres, esses 7 sinais divinos e essas 7 declarações apresentadas por Jesus, João tem a intenção de apresentá-lo como sendo Deus. E isto, como diz no Evangelho, capítulo 20, verso 31, para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Muito bem. Ao observarmos aqui também atentamente para a Epístola de João, que é o nosso texto de hoje, nós também vamos entender e perceber que há um propósito específico também que Deus apresenta através da instrumentalidade do teu servo. João, inspirado por Deus, apresenta então aqui também nessa epístola um projeto específico, um propósito específico, que podemos perceber e entender lendo 1 de João capítulo 5, verso 13. Vamos ler? Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus,
para que saibais que tens a vida eterna, e para que creiais no Filho de Deus. Então, no Evangelho, nós vemos a direção de Deus para a salvação dos perdidos. Já nesta epístola, Deus, através de João, se direciona para aqueles que já confessaram a sua fé em Cristo Jesus. Ou seja, ele aqui direciona então aos crentes. Esta epístola é direcionada para os crentes, aqueles que já creram. Pois ele entendia que precisava reafirmar a fé dos cristãos, pois eles estavam sendo persuadidos por pensamentos contrários ao Evangelho. João, inspirado por Deus, ele percebe isso. Então Deus levanta seu cérebro para escrever essa epístola, para alertar a igreja ali no primeiro século sobre um perigo que estava minando a igreja do primeiro século. E ainda hoje assim também acontece, não é? Então, ao escrever esta epístola universal, como é conhecida, ou seja, para todas as igrejas, João, ele tem o propósito de alertar a igreja do primeiro século sobre este perigo existente. Que perigo era este? O gnosticismo. O que é o gnosticismo? Gnosticismo é um movimento religioso de caráter sincrético e esotérico, que era desenvolvido no primeiro século à margem do cristianismo, combinando misticismo e especulação filosófica. E era muito influenciado também por filósofos como Heráclito e Platão, e também influenciados por teólogos como Filo de Alexandria. Então João foi levantado por Deus para tentar combater ali uma ideia contrária ao Evangelho que estava minando a igreja, tirando a comunhão dos crentes, tirando a espiritualidade do corpo de Cristo. Então João vai alertar estes crentes sobre este perigo, que era o gnosticismo, e sobre os pensamentos contrários ao Evangelho de Jesus Cristo. Porque é exatamente isto que o gnosticismo é, um pensamento contrário ao Evangelho. Ainda hoje, as igrejas sofrem muito com pensadores que as influenciam a seguirem um caminho que não é o apresentado nas Escrituras. Então João adverte os santos a não se associarem a pensamentos contrários ao Evangelho. E uma vez que eles já haviam crido, eles precisavam agora manter a fé professada, não se deixando persuadir por pensamentos contrários a esta fé. Então João convoca os cristãos a permanecerem na segurança da luz do Evangelho de Jesus Cristo. E aí é que ele narra aqui no nosso texto. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Verso 5 do nosso texto. João, ele aponta para a mensagem que Deus revelou através de Jesus. Mensagem esta que traz santidade e integralidade absoluta. A base da pregação de João é a revelação divina em Jesus Cristo. Pois assim como é próprio da luz iluminar, também é próprio de Deus se revelar através da sua palavra, através do seu verbo divino, através de Jesus Cristo. Pois a maior revelação de Deus para a humanidade é Jesus, o verbo divino, como diria o próprio João. E João convoca então os crentes a andarem segundo a revelação de Deus em Cristo Jesus. E olhando para o Evangelho novamente, o Evangelho de João, nós veremos que João apresenta também essa mensagem. Em João capítulo 8, verso 12,
diz assim, quando João apresenta a mensagem de Deus para a humanidade. João, capítulo 8, verso 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, aqueles que querem verdadeiramente seguir a Jesus, precisam se apropriar dessa mensagem, a mensagem do Evangelho. Precisam viver sobre a luz de Cristo. Nós não podemos jamais nos intitular cristãos se não andamos segundo a revelação de Deus em Jesus Cristo. Por isso é que Jesus, o próprio Cristo, disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma das declarações de Jesus, como o eu sou. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, João nos adverte a andarmos neste caminho. O único e vivo caminho que nos conduz aos céus. Não há a mínima possibilidade de trilharmos um caminho celestial se não for através de Jesus Cristo. É isto que João, nesta epístola, chama, resgata a atenção dos crentes para esta verdade. Verdade é esta bíblica, hoje para nós. João mostra-nos que quando andamos neste caminho, passamos a refletir também a luz de Cristo. É como quando saímos num dia ensolarado. É impossível você sair para fora de sua casa num dia ensolarado e não ser tocado pela luz do sol. Assim também é o Evangelho de Jesus Cristo. Quando nós adentramos nesse Evangelho, quando nos entregamos a este Evangelho, e pretendemos e decidimos seguir a Cristo, é impossível que não sejamos nós também iluminados por Ele. E é isso que João mostra-nos aqui, que quando andamos neste caminho que é Cristo Jesus, passamos também a refletir a sua luz. E é por isso que João, ele aponta aqui no verso 6 e 7, que os cristãos também são luz. Vamos ler? Versos 6 e 7 do nosso texto de 1 João. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Muito bem. Percebemos aqui como João entendia que pensamentos contrários ao Evangelho era andar em trevas. Ele deixa muito claro aqui. Lembrando que ele estava combatendo ideias contrárias ao Evangelho que estava na igreja, minando a igreja do primeiro século. E assim acontece até hoje. Por isso é que Deus tem levantado ainda hoje pregadores do Evangelho de Jesus Cristo, para relembrar até mesmo os que já confessaram a Jesus como Cristo, como seu Senhor, como seu Salvador, para relembrar e reafirmar a fé deles, assim como foi na igreja do primeiro século. Esta verdade, então, que João levanta nesta epístola para a igreja do primeiro século, é uma verdade latente ainda hoje, para as igrejas do século 21. Mas o que significa andar na luz, como diz aqui o nosso texto? Significa que existe nos cristãos uma retidão moral que é permeada pelo mandamento de Deus, pela Bíblia. E podemos perceber isso fazendo a leitura aqui no verso 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Andar na luz é andar na revelação de Deus, que é a sua palavra. Esta é a revelação de Deus. Não o que estamos ouvindo muito neste século. Revelações, pessoas levantando, falando em nome de Deus, sem base nenhuma nas Escrituras. A
revelação que Deus nos deixou na pessoa de Jesus Cristo é revelada agora a nós no seu Evangelho, nas Escrituras, na Bíblia, na Palavra de Deus. O que João está dizendo para os cristãos é que, para não andar contrário a isto, é não andar na gnosis. Gnosis quer dizer saber, mas o saber do homem. Então, o que João está dizendo aqui para a igreja do primeiro século, e ainda fala aos nossos corações, é que não, entre a gnosis, o nosso saber, o saber do homem, e a revelação da palavra de Deus, o conhecimento de Deus, entre um e outro, existe uma lacuna a qual conduz o homem às trevas. É isso que João está dizendo. Entre saber e conhecer a Deus, existe uma lacuna que nos leva a caminhar em trevas. É claro que nós entendemos que ser cristão, andar na luz, não nos faz melhor que ninguém. Não é isso que nós estamos falando aqui. Olha, o Evangelho nos torna especiais, no sentido de ser melhor que outra pessoa, não é nada disso. Mas o que João está dizendo aqui é que existe sim, quando andamos na luz, uma diferença enorme com as trevas, com pensamentos contrários às Escrituras. Inclusive, ele vai nos diferenciar daqueles que estão no meio da igreja e que também não têm pensamentos bíblicos, pensamentos pautados nas Escrituras, na palavra de Deus. Ou seja, entre saber e conhecer, nós precisamos tomar um cuidado muito grande para não andar em trevas. Porque ainda hoje, assim como existia na igreja do primeiro século, ainda hoje existem pessoas no meio da igreja com pensamentos antibíblicos, pensamentos que não propriamente é do Evangelho de Jesus Cristo. E precisamos tomar muito cuidado com o que também ouvimos de muitos púlpitos. Neste tempo, no século XXI, com tanta tecnologia que nós temos, né? Graças a Deus por isso que temos a possibilidade de estarmos aqui hoje também partilhando da palavra do Senhor, mas precisamos tomar cuidado, porque junto com essa tecnologia toda que nos abençoa agora, também ela pode servir como uma ferramenta forte para nos levar para um caminho contrário às Escrituras. Pois estamos ouvindo, saindo de muitos púlpitos, muitas heresias, muitas intelectualidades humanas, muitos raciocínios, muitas gnoses, que não propriamente é o Evangelho de Jesus Cristo. Tem muita gente hoje depositando sua fé em vãs filosofias, em mensagens eloquentes, que não tem nada a ver com o Evangelho. Mas por serem agradáveis, as pessoas têm aderido a elas. Mas quando vamos para as Escrituras, nós percebemos claramente que esta nunca foi, nunca será o propósito de Deus para atrair o seu povo, senão o amor de Jesus Cristo. E se sua fé foi ou está sendo fundamentada somente na gnosis, no saber a respeito de Deus, e não propriamente, sua fé não está fundamentada no Evangelho de Jesus, você não tem a fé salvífica. Você, por exemplo, não tem a mente de Cristo, como Paulo adverte ali os Coríntios, no capítulo 2, dizendo que nós precisamos ter. O cristão, o crente, que anda na luz de Cristo, que tem um contato com a revelação do Evangelho de Cristo, ele passa a ter a mente de Cristo, ele passa a pensar como Cristo, impossibilitando a entrada de qualquer contaminação que não esteja pautada neste Evangelho. E segundo o nosso texto, João diz também, no verso 7, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, João nos chama a atenção para o fato de que existe nos cristãos uma empatia divina. É por isso que temos comunhão uns com os outros. Os pensamentos antibíblicos, eles minam
a igreja e tiram a comunhão que os crentes, os cristãos, deveriam ter em Cristo Jesus. A igreja, ela é unida por Cristo. Ela é mantida pelo seu evangelho, pela palavra de Deus. E quando nós permitimos que pensamentos contrários às Escrituras invadam nossa mente, nosso coração, logo a igreja, logo a nossa comunhão é quebrada. E por isso que Deus levanta o seu servo para escrever ali as igrejas do primeiro século. Lembrando que é exatamente isso que João está fazendo. E João estava combatendo este pensamento gnóstico dentro da igreja. Sabemos que é bem verdade que dentro das igrejas existem divergências de pensamentos. Nós somos diferentes uns dos outros. Sabemos que temos que respeitar essas diferenças existentes entre nós. Mas, se tratando de igreja, de corpo de Cristo, precisamos tomar muito cuidado e seguir as orientações bíblicas, por exemplo, deixadas pelo apóstolo Paulo à igreja em Filipe. Aos Filipenses capítulo 2, no verso 2, Paulo fala que nós precisamos prosseguir tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Foi para isso que Deus levanta seu servo João para alertar a igreja do primeiro século. É por isso que Deus ainda hoje mostra-nos através de sua palavra que é necessário que nos atentemos a esta verdade, que ainda hoje este é um perigo que tem assolado as igrejas, pensamentos antibíblicos. Dentro do propósito eclesiástico, não podemos viver em desacordos, com pensamentos doutrinários, por exemplo, diversos. Não. Um só modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude, disse Paulo aos Filipenses. Hoje nós sofremos com este bombardeio de informações a respeito sobre Deus, a respeito do Evangelho, a respeito de Jesus Cristo, e o que precisamos tomar cuidado é para não abandonarmos a fé bíblica, a fé que nós professamos. E é exatamente isso que João chama a atenção aqui nessa epístola. É por isso que andar na luz é também, como diz aqui o apóstolo João, que ele deixa claro que existe em nós, os cristãos, uma consciência de nossa condição. Qual é a nossa condição? De pecadores que somos. Ele diz aqui no verso 8, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. O que João está dizendo aqui é mais ou menos o que um poeta certa vez disse. Ele disse que mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. E apesar disso não ser bíblico, nessas palavras, é uma verdade. Porque o que João chama a atenção aqui é para aqueles que estão no meio da igreja, com pensamentos diferentes da fé que outrora haviam professado, porém eles não assumem isso. Eles não assumem que eles estão nessa condição, que eles têm a total possibilidade de ser um gnóstico, por exemplo. Eles não percebem isso. E às vezes percebem, mas não assumem. E é isso que João está falando. Então, logo, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Porque às vezes nós percebemos que estamos com esses pensamentos contraditórios às Escrituras, mas por uma conveniência, nós permitimos que esse pensamento seja difundido na igreja, esteja minando a igreja. Muitos hoje estão sendo enganados com o falso evangelho. E estão indo para igrejas em busca de promessas antibíblicas. Não propriamente pelas promessas de Deus, promessas de amor, de salvação, de transformação. As pessoas estão indo por promessas fúteis, egocêntricas. Promessas que Jesus não fez. Vão para as igrejas e querem seguir Cristo sem terem, por exemplo, se arrependido dos seus pecados. É muito fácil ouvir isso. Não, Jesus ele te aceita do jeito que você é. É verdade isso. Porém,
Uma pessoa que tem uma experiência verdadeira com a luz de Cristo Jesus, ela não vai andar em trevas. Ou seja, ela vai ter transformação. A Bíblia vai dizer que ela vai sair das trevas, ela vai ser diferente, e agora ela vai ser luz. Então seus pensamentos vão ser outros, suas palavras serão outras, suas atitudes serão outras, porque ela está sendo agora influenciada pelo Evangelho de Jesus Cristo. As mensagens que estamos ouvindo muito hoje, nesse presente século, são mensagens que a sua narrativa não combate, por exemplo, o pecado. Eles não vão combater o pecado, porque falar contra o pecado é falar contra a humanidade caída, sobre a natureza do homem. E isso, de alguma maneira, nos entristece. Vai falar contrário às nossas vontades. É por isso que Jesus vai lançar o desafio: quem quiser vir após mim, tome sua cruz e me siga. Porque Jesus não fez uma promessa que seria, num primeiro momento, fácil para os cristãos. Ele faz promessas de transformação. Outrora andávamos em trevas, sem peso algum, talvez. De uma maneira até ignorante, pensávamos assim, né? Que não tínhamos peso sobre nós. Mas aí Jesus nos convida a tomarmos nossa cruz. E quando ouvimos esta mensagem de Cristo Jesus, este desafio, logo nos assustamos. Carregar uma cruz? É por isso que João, ele prossegue dizendo: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. João está falando aqui que aqueles que tiveram a experiência com a luz de Cristo Jesus, com a revelação de Deus, à luz do Evangelho de Jesus, ele está falando que são aqueles que realmente entendem o seu estado pecaminoso, a sua condição de pecador, se arrepende disso e se volta a Cristo. John Piper, num dos seus pensamentos, ele vai dizer que aquele que enxerga na cruz uma licença para pecar, este não possui a fé que salva. E é bem verdade. Porque ser cristão é ser pecador, sim. Porém, jamais se conformar com a sua condição pecaminosa. Um crente não anda em pecado. Um crente, ele não anda com pensamentos pecaminosos. Às vezes nós somos, sim, falhos, fracos, pecadores que somos, nós somos bombardeados por pensamentos contrários às Escrituras. Mas o que temos que fazer é nos remeter às Escrituras novamente, pedindo o auxílio do Senhor, para que Ele volte a nos iluminar pelos seus caminhos. É por isso que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, disse João. Porém, nem todos querem buscar o arrependimento. Nem todos querem confessar que podem estar nesta condição de estarem minando a igreja de Jesus Cristo com pensamentos antibíblicos. O desafio aqui, então, é para uma autoanálise. João nos desafia a olharmos para nós mesmos, para ver se nós não estamos nesta condição de pecadores, nessa condição não só de pecadores, mas na condição de estar pecando, com pensamentos contrários às Escrituras. E João prossegue no verso 10, dizendo: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ou seja, existe e precisa, na verdade, existir em nós, cristãos, aqueles que confessaram a Cristo Jesus, que pretendem seguir a luz do Evangelho de Jesus, precisa existir uma consciência que ele é um portador da verdade de Deus, da palavra de Deus. O que João chama a atenção aqui é que quando o cristão não anda na luz, este entende claramente que a palavra não é uma verdade para ele. Quando eu leio as Escrituras, porém não sigo as Escrituras, não obedeço às Escrituras, eu estou dizendo assim claramente: as Escrituras não é uma verdade para a minha vida.
E se as Escrituras, que é a palavra de Deus, não é uma verdade para a minha vida, logo, diz aqui nosso texto, fazemo-lo mentiroso. Ou seja, para mim Deus é um mentiroso. Olha como é perigoso este caminho, e é realmente, como João diz, um caminho de trevas. A Escritura é clara. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. Fazemo-lo mentiroso. Fazemo-lo quem? Deus. Porque se essa verdade de Deus não é a minha verdade, logo ela é uma mentira para mim. E se a palavra de Deus é uma mentira, ele é mentiroso. É isso que João está falando. Olha que perigo é um pensamento contrário às Escrituras. Um pensamento antibíblico. O que João chama atenção aqui, meus irmãos, é que quando o cristão anda na luz, ele entende que a palavra de Deus é a verdade. Ele vai ser o portador dessa verdade. Porque se assim não for, a palavra de Deus realmente não estará em nós. E estamos enganando a nós mesmos, brincando de ser crentes, brincando de ser igreja, brincando de ser cristãos. O problema existente na igreja do primeiro século, ele não é diferente do que vemos hoje nas igrejas. O questionamento que nos cabe ainda hoje é: que evangelho nós estamos ouvindo? Qual evangelho estamos acreditando? Um evangelho bíblico, de desafios, ou um evangelho de facilidades, que até mesmo o gnosticismo trazia? Que evangelho estamos pregando? Como disse, de muitos púlpitos hoje aí, estamos ouvindo muitos evangelhos, que não propriamente é o bíblico. Evangelhos, pelo contrário, contradizendo aquilo que as Escrituras dizem. Precisamos nos questionar, acima de tudo, que evangelho estamos vivendo. Hoje, devido a esse isolamento, nós estamos realmente ouvindo muitos evangelhos, pela internet, por exemplo. E precisamos tomar cuidado com isso, para que esses pensamentos antibíblicos não venham através de nós para dentro de nossas igrejas. Para que, numa possível retomada, né, das atividades como igreja, nós venhamos fazer esta autoanálise, esta reavaliação pessoal. Estou eu ainda firmado na fé que professei em Cristo Jesus? Estou eu ainda firmado na revelação divina que é o Evangelho de Jesus Cristo? Quando estamos ouvindo mensagens, precisamos nos debruçar nas Escrituras para que não sejamos levados por todo vento de doutrina, como diz propriamente as Escrituras. Precisamos tomar muito cuidado. Então, João, ele nos convida a pensarmos novamente a respeito, aqui nesse texto, a respeito da nossa condição de pecador. E nos chama a esta responsabilidade de sermos portadores da verdade de Deus, e não propriamente a nossa verdade, aquela que nos convém. E é por isso que eu quero terminar esta reflexão desta manhã com um texto de Jesus para os seus discípulos. E este se encontra no Evangelho de Mateus capítulo 5, versos 14 a 16. Um desafio de sermos nós os portadores da luz do Evangelho de Jesus. Sermos aqueles que vão fazer a diferença na sociedade. Diz assim o texto: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Esta foi, então, uma orientação de Jesus aos seus discípulos. Pois Ele é luz. Para andar na luz, necessário é que nós também sejamos luz.
Luz para um mundo que anda em trevas. Luz para um mundo que anda segundo a sua própria gnose, seus próprios pensamentos e conveniências. Precisamos ser essa luz que dissipa as trevas. E como podemos ser essa luz? Somente através do Evangelho. Somente vivendo o Evangelho, crendo no Evangelho e vivendo o Evangelho. Somente pregando o Evangelho. E que Deus nos ajude. Nos ajude não somente a enxergarmos a luz, mas também a refletirmos esta luz e a propagarmos a luz que vem de Jesus. Amém. Quero convidá-los neste momento a estar entoando comigo um hino de louvor a Deus. Façamos isso com nossos corações alegres. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados com roupas que dão os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Olá, queridos irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas. É muito bom podermos parar alguns minutos para falarmos sobre a nossa igreja. Igreja que passa por um momento difícil, assim como as outras, tendo em vista o isolamento social. Neste contexto, a
algumas igrejas têm se reinventado na pregação do Evangelho. E conosco tem sido feito assim também, através dos nossos pastores, que diariamente, com os cultos online, traz aos nossos corações a palavra de Deus, que serve para o nosso conforto, para o nosso enlevo espiritual e que produz nas nossas vidas muita edificação. Somos gratos a Deus pela vida dos nossos pastores. São pastores segundo o coração de Deus. Pastores com característica da autoentrega, onde se dedicam ao rebanho local, como Cristo deu a sua vida pela igreja. São pastores que, tendo a função de conduzir o rebanho, também se preocupam com a restauração individual de cada membro. São pastores que se apresentam ao seu rebanho também na forma de servos, com disposição de servir, assim como Cristo fez estando aqui no mundo. São pastores que seguem adiante do rebanho, para que, muito mais, seguir o que eles nos ensinam, podemos também seguir aquilo que eles fazem. Neste segundo domingo de junho, a Convenção Batista Brasileira comemora o Dia do Pastor. Nós não poderíamos deixar essa data passar em branco e, através da Comissão de Eventos, estamos aqui para dizer aos nossos pastores que exercem ministério local, Pastor Israel, Pastor Júnior e Pastor Márcio, que nós os amamos. Nós os amamos porque enxergamos em vocês características de pastores segundo o coração de Deus. Louvado seja Deus por isso. Fazemos isso constantemente quando lembramos do ministério de vocês aqui na Igreja Batista em Vila das Belezas. É muito bom podermos fazer esse vídeo e dizer que a Igreja Batista em Vila das Belezas tem orado pela vida de vocês e queremos pedir a Deus ainda mais que os capacite a cada dia, que faça com que vocês continuem sendo exemplo para este rebanho local, que dê a vocês sabedoria, que Deus tenha misericórdia de vocês quando tudo parecer que não há esperança como este momento que vivemos, mas que vocês continuem firmes, conduzindo o seu povo, trazendo a edificação para as nossas vidas. Louvamos a Deus pela vida do pastor Israel, do pastor Júnior e do pastor Márcio. Que Deus os abençoe. E nesse segundo domingo queremos dizer: Feliz Dia do Pastor. Feliz Dia do Pastor! 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 Pastor Israel, Pastor Júnior, Pastor Márcio, Feliz Dia do Pastor! 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 Parabéns aos nossos pastores. Deus abençoe a vida de vocês. Feliz Dia do Pastor! Feliz Dia do Pastor! Feliz Dia do Pastor! Passando aqui para desejar um feliz Dia dos Pastores para todos os pastores da nossa Igreja Batista em Vila das Belezas. Que Deus abençoe as suas vidas grandemente e um feliz Dia dos Pastores para vocês. Feliz Dia dos Pastores! Feliz Dia dos Pastores! Feliz Dia do Pastor! Feliz Dia do Pastor! Feliz Dia do Pastor! Dos Pastores! Feliz Dia do Pastor! 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 Feliz Dia dos Pastores! Deus abençoe! Feliz Dia do Pastor! Feliz Dia dos Pastores! Feliz Dia do Pastor! 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 Feliz Dia do Pastor!
Feliz Dia dos Pastores. Feliz Dia do Pastor. 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 Feliz Dia dos Pastores. Um beijo, pastores. Um abraço. Feliz Dia do Pastor. Parabéns, pastor Israel, parabéns, pastor Júnior e parabéns, pastor Márcio. Hoje é o Dia do Pastor e nós estamos felizes de participar desse momento. Deus abençoe a vida de vocês. Parabéns, Deus abençoe. Feliz Dia do Pastor. 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 Feliz Dia dos Pastores. Feliz Dia dos Pastores. Feliz Dia do Pastor. Feliz Dia do Pastor. Feliz Dia do Pastor. Feliz Dia do Feliz Dia do Pastor. 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 Seus feixes nos braços trará. Formosos são os céus que anunciam a paz. Formosos são os pés alto de Jesus. Procura tornar-te um obreiro aprovado, servindo na causa com muito fervor. Aqui, meu irmão, nascerás teu descanso no céu com Jesus, recompensa terás. Formosos são os versos que anunciam a paz. Formosos são os pés alto de Jesus. Formosos são os versos que anunciam a paz. Formosos são os pés alto de Jesus. Eu quero convidar você então a orar conosco. Pare um minutinho que você estiver fazendo, feche seus olhos. Vamos orar, agradecendo a Deus pela vida dos nossos pastores. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te somos gratos, ó Pai, por este momento que podemos falar por alguns minutos, ó Pai, como seu povo, agradecendo, Senhor, a vida dos nossos pastores, ó Senhor. Tu sabes, Senhor, a bênção que eles têm sido nas nossas vidas. Tu sabes, Senhor, as bênçãos que eles têm sido na sua igreja.
Nós queremos te dizer, Senhor, humildemente, que reconhecemos isso. Reconhecemos na vida dos nossos pastores, pastor Israel, pastor Júnior, pastor Márcio, homens segundo o seu próprio coração, Pai. E por isso estamos felizes de fazer parte desse rebanho. Nós queremos te pedir, ó Pai, que tu tenha misericórdia de nós, que tu nos ajude, ó Pai, a cada instante, colocando em nossos corações disposição em te servir, disposição em seguir os seus ensinamentos, ó Pai. Não permita, ó Pai, que nada atrapalhe a nossa comunhão contigo. Faça com que os nossos ouvidos estejam sempre prontos a ouvir o ensinamento que os pastores trazem, porque entendemos, ó Pai, que isto é o melhor para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela vida deles. Muito obrigado, Senhor, porque cada dia nossa igreja tem sido edificada. Te pedimos, ó Pai, que tu renove, ó Senhor, as suas forças, que tu seja com eles, capacitando-os cada dia mais, para que eles continuem sendo essa bênção. Em nome de Jesus nós oramos.